Olá! Continuando a refletir sobre os principais fatores motivadores das migrações internacionais, além de questões econômicas e demográficas, eu agora vou tratar de fatores políticos. Só recordando um pouco, o fator econômico é o principal motivador das migrações internacionais na atualidade. Pessoas que migram, então, especialmente de países subdesenvolvidos em direção aos países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Fatores demográficos também ganham relevância no cenário atual, por conta do envelhecimento populacional e da reposição demográfica, mais uma vez, dos países envolvidos como locais atrativos. Agora, além das questões econômicas, a discussão política tornou-se muito importante na atualidade para explicar os fluxos migratórios que estão ocorrendo. Motivadores políticos estão associados a todas essas razões que eu enumerei aqui: guerras, conflitos civis, perseguições, regimes totalitários. Interpretando cada uma delas, guerras envolvem conflitos entre diferentes países. Então, no passado, temos exemplos das guerras mundiais. Durante o período de guerras mundiais, muitas pessoas abandonaram seus países e foram em direção a outros, obviamente. Recentemente, tivemos como exemplo a guerra do Iraque. Os Estados Unidos promoveu uma invasão no Iraque, anteriormente uma invasão no Afeganistão. Muitas pessoas que viviam nesses países decidiram então migrar para os países vizinhos. Por exemplo, o Irã foi uma nação que recebeu muitos imigrantes durante esses conflitos. Conflitos civis, diferentemente de guerras, ocorrem dentro das fronteiras do próprio país. Normalmente envolvem então os habitantes do próprio país. Temos exemplos históricos muito sérios relacionados à migração, como em Ruanda, quando duas etnias acabaram entrando num conflito, que matou milhares de pessoas, os Hutus e os Tutsis. Recentemente, temos como exemplos os conflitos da Síria e da Ucrânia, no qual muitos habitantes desses dois países também estão abandonando e indo em direção aos países mais próximos. Perseguições religiosas e étnicas são muito comuns no continente africano. Minorias religiosas, minorias étnicas costumam então ser perseguidas. Às vezes ocorrem também perseguições relacionadas a grupos religiosos um pouco maiores, mas que no caso não estão no poder. Aí entendemos um pouco o que seriam regimes totalitários, que estaria no caso associado a ditaduras. Quem está no poder e quem obviamente apoia o poder costuma viver um pouco melhor nesse país. Agora, quem é contrário a quem está no poder, ao ditador, costuma ser perseguido ou costuma ser muito complicada a vida dessa pessoa nesse país, tornando então o local repulsivo. O interessante é você associar todos esses motivadores políticos a duas expressões muito conhecidas. Eles são responsáveis pelos refugiados, ou pelo número muito grande de refugiados que proporcionam. Ou, se não refugiados, uma expressão que comumente confundimos com refugiados, os deslocados internos. Refugiados são pessoas, como o próprio nome diz, que vão procurar refúgio num outro país. Ou seja, necessariamente elas atravessam fronteiras internacionais e vão pedir asilo num outro país, geralmente um país vizinho. Deslocados internos são pessoas que simplesmente migram daquele local conflituoso, daquele local que está apresentando um problema, mas não chegam a atravessar a fronteira. Portanto, elas acabam ainda respondendo ao governo do próprio país, mesmo o governo, às vezes, sendo responsável pela migração. Por que eu comentei anteriormente que hoje está muito em alta a discussão política como motivador de migrações? Para entendermos, então, a rota mais utilizada na atualidade de imigrantes, especialmente imigrantes clandestinos, aqueles que não têm autorização para entrar num país, que é a tal rota do Mediterrâneo. Recentemente, ocorreu um movimento em todo o norte da África e no Oriente Médio conhecido como Primavera Árabe.
os povos dos países do norte da África e do Oriente Médio questionaram regimes ditatoriais que por décadas estavam no poder. Isso criou uma quantidade muito grande de conflitos civis, tornando esses países muito repulsivos para os seus habitantes. Por isso que intensificou-se a utilização da rota do Mediterrâneo. Sem falar que abaixo do deserto do Saara, que está mais ou menos nessa porção do território africano, está a África subsaariana. Nigéria e Níger são países que apresentam muita pobreza. Então, os habitantes desses países também utilizam a rota do Mediterrâneo para caminhar em direção à Europa. Curiosamente, um dos lugares mais pobres da Terra é vizinho muito próximo de um dos lugares mais ricos da Terra, o que torna essa rota uma rota tão utilizada assim, tão movimentada assim. Inclusive, são trechos muito curtos, utilizando embarcações muito precárias como balsas. Então essa rota, além de ser muito utilizada, ela acaba sendo também a mais mortal, porque muitas pessoas arriscam suas vidas achando que esses são trajetos curtos e acabam morrendo então no caminho justamente por conta da falta de segurança. É normal essas pessoas, no meio da migração clandestina, serem abordadas pela marinha italiana, pela marinha francesa, pela marinha espanhola, pela marinha grega, que representam os principais países de porta de entrada para a Europa. Essas pessoas são abordadas então por essas marinhas, conduzidas até os países e depois deportadas novamente para os seus países de origem. Portanto, como principais motivadores das migrações no mundo, hoje podemos destacar principalmente questões econômicas e políticas e, num segundo plano, as questões demográficas.